castelo forte é o nosso Deus. Mas vamos lá. Salmo 119. Nós leremos a partir do versículo 1 e vamos até a segunda letra do alfabeto, que termina lá no versículo 16. Eu leio, os irmãos acompanhem, por favor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Com uma ênfase no versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Oremos. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe as nossas muitas limitações. Por isso pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para nos guiar nesse momento de aprendizado da Tua Palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Queria só uma breve recapitulação desse Salmo 119. É um salmo que nós falamos mais cedo, que é o alfabeto acróstico, ou seja, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Essas 22 letras são dispostas sequencialmente em blocos de 8, ou seja, os primeiros 8 versículos que nós lemos aqui, cada versículo corresponde a uma linha no hebraico que começa com a primeira letra do hebraico, que é o Aleph. O segundo bloco, que vai do 9 até o 16, cada versículo corresponde, no início, a segunda letra do hebraico, que é o Bet. E assim por diante. Então, como eu falei, é uma poesia de um aspecto maravilhoso, extraordinário, fora de qualquer capacidade humana de poder escrever uma poesia tão delineada em termos da sua sequência, quanto da sua profundidade. Nesse texto, até o final, nós temos o equivalente à lei de Deus, a palavra de Deus, o equivalente de 8 palavras no original, no hebraico. Nós não vamos aqui falar de cada uma delas, não é o nosso objetivo, mas para os irmãos terem a ideia da complexidade, da profundidade desse texto. Ou seja, nem no português nós temos palavras que definem de uma forma tão precisa, o quanto essa palavra de Deus é preciosa aos olhos do salmista, que não conhecemos, e aos nossos olhos. É interessante que esse salmo, previamente a ele, nós temos um bloco de salmos que vai do 113 ao 118, que é o chamado Halel
egípcio, que era usado principalmente na questão da Páscoa. Depois desse salmo, nós temos o grupo do Salmo 120 a 134, que estava ligado às festas, à festa dos tabernáculos. E no meio, como um sanduíche, nós temos esse belo Salmo 119, que tem uma ligação direta à celebração da lei de Deus no Pentecostes. Então, há uma lógica muito precisa, preciosa na palavra de Deus com relação a tudo que existe aqui. Nada que Deus revelou a nós tem aleatoriedade. Tudo tem um propósito da sua existência. E é interessante, como eu já falei mais cedo, que esse salmo ele trata diretamente da nossa vida. É um espelho, nós nos olhamos nesse salmo de uma certa forma e vamos caminhando, de alguma forma, tropeçando em cada versículo desse. Eu vou explicar depois por quê. Mas até chegar ao final, nós ficamos quase em êxtase, tamanha é a maravilha deste salmo. E o que eu gostaria, eu prometo, vocês, que agora não vai ter o risco do contato visual não, viu? Mesmo porque, de manhã eu falei, se fizer contato visual, eu faço pergunta e a gente... Agora eu vou citar algumas questões que nós tivemos aqui de manhã, mas eu confesso que aqui nessa igreja eu gostei de tudo, só tem uma coisa que eu não gostei. Posso falar, meus irmãos? Vocês estão tão longe, eu acho que a disposição aqui é tão distante, eu não estou acostumado assim, quase que eu sou péssimo medido, mas tem uns quase 15, 10 metros de distância entre nós. Então, vai mudar? Ah, que coisa boa, porque essa questão da proximidade deu vontade de pegar o microfone e sair falando, mas eu sei que aí eu vou castigar os nossos irmãos que estão lá em cima, na mídia. Eu não sei se é o Guilherme e o Márcio que estavam de manhã, que estão lá agora, mas de qualquer forma já sofreram demais comigo pela manhã, porque eu fiquei andando para cima, para baixo, fugia para lá, e eles ficaram igual doidos aí tentando captar a imagem, Mas deu vontade de fazer isso, que eu gosto de ficar mais perto. Acho que a gente sente mais o calor cristão juntos, mais se aproximando, tudo mais, Mas então mas é uma crítica positiva, viu, meu irmão? É porque é gostoso ficar perto dos irmãos. Mas então esse salmo, ele é um salmo maravilhoso. É um salmo que eu lembro de uma vez ter visto uma ilustração de um pastor lá da Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos, que é um dos maiores grupos de igrejas evangélicas que tem nos Estados Unidos. E começou a ter um movimento de igrejas liberais dentro desse ciclo dessas igrejas batistas, e tentaram entrar em acordo para não haver uma cisão dessas igrejas. E um pastor muito famoso, que era o presidente dessa convenção, ele estava moderando essa reunião, e mediante uma fala de um dos pastores liberais que estava levando a cisão, esse pastor falou que haveria necessidade dos irmãos reformados cederem em algo. Só que o que eles queriam que os irmãos reformados cedessem era justamente na veracidade da palavra de Deus. E esse pastor, ele falou uma coisa, esse pastor reformado, que era o presidente, falou uma coisa admirável. Falou: nós cedemos em qualquer aspecto, menos no aspecto da palavra de Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é a forma que Deus se revelou a nós, para que nós não somente possamos nos entender, e a gente tem sempre essa mania de nós, e nós, e nós, mas sobretudo para que possamos contemplar a glória do nosso Deus e saber que nós temos um Deus soberano, um Deus que é o Deus acima de todos os deuses. E aí esse tema que nós vamos abordar aqui, eu vou justamente fazer uma continuação do versículo 11, parte A, e vamos para a segunda. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meus queridos, jovem, adolescente, criança, aliás, os filhos crescem tão rápido, o João, a Ana,
É Daniel o terceiro? André, desculpe. Logo, logo o André está grandão também. E nós vivemos uma sociedade em que a pergunta básica é como que os nossos filhos podem ser puros. Algo que, quando a gente apresenta isso à sociedade, vira motivo de chacota. Aliás, muitos programas de humor antigamente, eles criticavam, né, essa questão da pureza da pessoa. E o que a Bíblia nos apresenta é que nós, cristãos, devemos buscar pureza e santidade na nossa vida, e o Senhor nos exorta, já falando sobre isso pela manhã, sermos santos como o próprio Deus é santo. É lógico que nunca atingiremos essa plenitude de santidade, porque nós ainda estamos revestidos desse corpo corruptível, com corações transformados, mas vivemos num mundo em pecado. Mas a exortação sempre é: busque santidade na sua vida. Jovem, busque pureza na sua vida. É o que a palavra nos alerta e o que esse texto nos traz. Pastor muito famoso antigamente, chamado Moody, ele disse que ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta deste livro. São coisas incompatíveis. Então, jovem, não se envergonhe quando você estiver buscando a pureza diante de Deus e que seus colegas o chacotarem. Não se envergonhe, porque é o que Deus quer da sua vida, que você seja santo, puro diante dEle. E muitas vezes nós enfrentaremos dificuldades na vida por causa disso. Pais, ajudem os seus filhos. Vivemos numa sociedade tão corrupta, tão suja, tão nojenta, que onde eles olham, onde eles vão, eles estão cercados de sujeira. Nós estamos cercados de sujeira muitas vezes trazemos a sujeira para dentro de casa por meio de mídia e tudo mais. E o que a palavra nos diz é guardar as palavras do Senhor no coração para não pecarmos contra o Senhor. Esse é o nosso objetivo de vida como cristãos. Então, eu gostaria de passar brevemente cada um desses versículos, e é bom que eu não consegui enxergar nada do que estava escrito naquela televisão lá de retorno, porque, como eu falei, estou com problema sério de visão, mas aquele número ali, eu estou vendo perfeitamente e vou me monitorar para não passar do tempo, que eu sei que tarde é muito difícil para os irmãos retornarem e tudo mais. Mas tentarei ser o mais sucinto possível. Eu não vou prometer, porque geralmente quando eu prometo eu não cumpro, né? Questão de horário, é uma questão, vocês viram de manhã, eu começo a falar demais, torno-me um pouco prolixo às vezes. Eu vou tentar ir ao texto somente, por isso que eu vou seguir ao máximo possível que está escrito aqui. Né, Ana? Tranquilo? Então vamos lá. Aliás, gostei de ver você tocando, viu? Versículo 1 diz, versículo 9 do primeiro versículo do bloco que nós lemos e vamos concentrar, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Meus queridos, a pergunta é muito clara: como eu posso viver uma vida santa que agrada a Deus? A resposta também é muito clara, e nós, por diversas vezes, ressaltamos esse aspecto pela manhã, mostrando que nós temos um problema no coração. Aliás, essa liturgia foi tão bem feita que não precisa nem de eu falar mais nada aqui hoje, né? As leituras de Ezequiel, lá no capítulo 37, depois 36, falando justamente do problema do coração, depois, né, a leitura em Marcos. É impressionante como que esse pastor aqui, eu vou te falar, de ouro, viu? É uma liturgia 10, viu? Deus abençoe. Mas é interessante que não há um poder mágico para buscarmos santidade. Isso nós temos que entender imediatamente. Não adianta você pensar que, eu gosto muito de cantar é bom, né? Eu canto o dia inteiro louvando a Deus, é importante, mas é importantíssimo que nós nos atenhamos à palavra do Senhor. Não há forma mais objetiva, transparente
transparente, clara, que Deus nos ordenou além da sua palavra. Ou seja, a palavra do Senhor é que nos orienta na caminhada que temos no nosso dia a dia. Aliás, é interessante, eu peço irmãos que mantenham as Bíblias abertas, vamos dar um pulinho lá em João, capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus, em um certo momento da sua famosa oração, ele disse: santifica-os, se referindo aos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, e mais à frente, olhem lá no versículo 19, ele ainda frisa: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam o quê? Santificados na verdade. Não há outro caminho para buscar santidade perante o nosso Deus. O próprio Senhor Jesus, 100% Deus, 100% homem, nos dá o exemplo nesse trecho tão bonito da sua vida, nesse momento em que ele busca a Deus mediante tantas dificuldades que ele estava para passar, e olhando para os seus discípulos, ele faz essa oração. E aí nós podemos já começar a delinear alguns dos aspectos, vamos aplicar esse texto até o final. Como que nós estamos no nosso caminho? Como é que está a nossa caminhada perante Deus? Meus irmãos, é preciso, de vez em quando, a gente parar na vida, parar no sentido de dar uma pausa, fazer uma reflexão, meditar como é que tem sido o nosso dia a dia, como é que tem sido a minha relação com Deus, com a sua palavra, a intimidade com a palavra e com a oração buscando o Senhor. Se nós não fizermos isso, nós não compreenderemos esse mundo em que vivemos e quanto que ele é um mundo hostil à nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo que é baseada na lupa da Bíblia, ou seja, nós temos que olhar o mundo através da Bíblia e não o contrário. Queridos, estamos cercados de tanta coisa que vai contra o que esse versículo nos diz. Se nós olharmos internet, e eu não estou falando que internet só traz coisa ruim, tem coisa boa também, mas quanta sujeira, quanta pornografia, quanta coisa absurda, quanta, eu diria até vírus mental tem sido colocado nos nossos filhos, nos nossos jovens e até mesmo nos nossos pais, filhos, irmãos e assim por diante. Por isso que é muito necessário nós cuidarmos do que os nossos olhos veem, do que o nosso coração absorve. Viu, Ana? Estou falando você de novo porque hoje de manhã, falando sobre a questão do celular, etc., é muito interessante. De vez em quando eu tenho esse conflito lá em casa. Eu vou abrir o jogo, família de pastor é cheio de problema. Pelo menos a minha, não sei do reverendo Wendel, tá? E lá em casa, de vez em quando tem aquela história, Eu chego em casa, está lá a menina, 12 anos de idade, assistindo um filme que é para 14 anos. E aí quer, jovem, adolescente, pré-adolescente, desculpem, vou falar abertamente, mas sempre tem aquela visão: não, mas eu já sou maduro. Aí a resposta básica eu dou é o seguinte: se o mundo que é o mundo, perdido do jeito que é, corrupto do jeito que é, fala que esse filme só é aconselhável para pessoas de mais 14 anos, nós que somos crentes vamos falar que aquilo serve para o nosso filho que não tem 14 anos de idade ainda? Oxalá, às vezes nem 14 anos serviria. Cuidado, meus queridos, é necessário que nós atentemos para que o nosso caminho seja mantido puro diante de Deus. E o autor continua: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Eu estou achando que aquele relógio está com um problema, está indo tão rápido, eu não sei se é impressão, depois dá uma conferida aí, fazendo um favor, viu? Então, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Meu filho, meu irmão, meu
meu Senhor, que hoje conversamos com vários irmãos aí, já de idade, idade que eu falo, experiência de vida, né? Conversamos com o nosso irmão, o senhor Sérgio, que é lá da famosa Dom Cavate, Reverendo Cleómenes e outros irmãos, né? Aqui nós temos uma clara indicação: busque o Senhor com todo o seu coração. Olhem só, de todo o coração, integralmente, né? Onde que de fato nós colocamos nosso coração, lembrando sempre do que nós falamos pela manhã, que o nosso coração, ele é o quê? Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que foi a Aline que leu para nós, não foi a Aline? Acho que foi, não foi? Ah, lembrei. Então a Aline leu para nós o 17:9, depois leu o seguinte: o nosso coração, ele é o quê? Enganoso. Nosso coração é enganoso e corrupto. Então tudo que tem de ruim está no coração. Lembrando que o coração, né, conforme nós falamos, né, inclusive a Sara recebeu que é a declaração lá sobre as entranhas e tudo mais, mas o coração nosso, na visão judaica, na visão que temos aqui no Antigo Testamento, não é somente o centro das emoções, é o centro da razão também. Por isso que a Bíblia insiste tanto em nós cultivarmos essa palavra dentro do nosso coração, para que nós tenhamos não somente a emoção de ter essa palavra guardada e podemos lembrá-la constantemente, mas também a lógica de entendermos e aplicar essa palavra às nossas vidas. Por isso que ele fala de todo o coração, integralmente. Meu irmão, cuidado, o seu coração, ele não pode ter determinados locais, câmaras guardadas, onde você cultiva o que o pessoal chama de pecado de estimação. Cuidado com esse pecado de estimação. O seu coração, ele tem que ser dedicado integralmente ao Senhor Deus. Eu sempre uso, né, uma ilustração. Você trabalha no RH da empresa e está contratando alguém. Aí você coloca, lógico que você não vai fazer isso, porque isso até é ilegal, mas vamos supor que seja uma realidade, tá? Você coloca lá na entrevista, quanto que você é honesto? Não, vou melhorar a pergunta. Você é honesto? Aí a pessoa quis ser honesta demais, né? Só que não foi. Ele coloca: eu sou honesto 99,999%. Eu pergunto: uma pessoa que é honesta 99,99% é honesta? Ele tem uma desonestidade, correto? O que a Bíblia diz é que nós não devemos dedicar o nosso coração 99% a Deus, mas sim 100%. Não há possibilidade de pertencermos a dois senhores. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. Ou pertencemos a Deus, ou não pertencemos a Ele, pertencemos ao maligno. E a sua palavra deve ser cultivada integralmente. Portanto, meu querido, busque a Deus integralmente, porque é Ele que não nos deixa fugir dos seus mandamentos. Aí nós estamos entrando na questão reformada tão importante. Por quê? A santificação é justamente essa busca em que nós temos essa parte nossa, mas ainda assim dependemos de Deus, seu Santo Espírito, para trabalhar a nossa vida e nos mover em direção à cruz do Senhor, através da sua palavra. E aí o versículo continua, né, no versículo 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E John Piper coloca isso de uma forma muito clara, como nós já falamos mais cedo, né, que o coração é o centro do pensar, do sentir, na versão ou na ideia judaica que nós temos aqui no Antigo Testamento. Mas é interessante que esse guardar no coração é entesourar, ou seja, é você ter algo extremamente precioso que você guarda de uma forma que ninguém pode descobrir. Lá em casa nós temos 4 filhos. Então, de vez em quando, nós temos um sério problema, que é o seguinte: às vezes eu gosto de um chocolate. Se cair na roda ali, não dura 2 segundos. Cada qual pega um pedaço correndo. Aí, eu geralmente tenho lá no guarda-roupa um lugar que eu escondo o meu chocolate. Eu entesouro o meu chocolate. É lógico, chocolate não é um bem tão precioso, mas eu gosto, de vez em quando, de chegar lá, vou escondido, pego um pedacinho de chocolate, mas aí...
Não, mas não, o problema é isso, reverendo, já descobriram. Aí a gente é muito sem vergonha, né? Pai tem aquele negócio, a gente finge que não vê, o filho finge que não... Eu sei quem pega, quem não pega, tudo, mas de qualquer forma está lá guardadinho, entendeu? Mas sim, o que a Bíblia está nos dizendo é o seguinte: essa palavra tem que ser guardada como um tesouro, aquele bem precioso que você escondeu debaixo da terra, vamos falar assim, não serve para você, porque você não vai ver, mas é algo que está lá guardado, que você contempla, que você vê, que você sente, que aquilo reflete na sua vida, preenche o seu visual, preenche o seu olhar, preenche o seu coração, preenche sua mente. É um tesouro cujo resultado do brilho em nossas vidas vai ser uma vida pura. E como é ruim quando a gente tem uma vida de impureza perante Deus. Eu creio que todos nós já tivemos, né, momentos na vida que nós nos arrependemos. Eu, particularmente, tem hora que a gente está na rodinha lá da família, vai conversar sobre o passado e tal, tem coisa que fala, Cristiano, não fala disso aí do meu passado para os meus filhos, não, né, para que eles não tenham essa imagem tão negativa do pai. Eu não sei, eu tenho algumas coisas que eu tenho vergonha. Meus irmãos, como é ruim quando a gente tem coisas na vida que nós nos arrependemos e que marca-nos profundamente até o último dia nesse mundo. O Senhor nos conserta, o Senhor redime o nosso coração, mas ainda assim isso marca a nossa vida. Olhem a vida de Davi, o servo do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, mas como os passos errados, os pecados dele afetaram ele e toda a sua família para o resto da vida. O que a Bíblia nos diz é que a gente deve buscar essa pureza, a santidade diante de Deus. E só por meio da palavra é que nós podemos fazê-lo. Trouxe uma estatística interessante. Estatística na parte do cristianismo, geralmente a gente não tem dados muito acurados, mesmo nos Estados Unidos, mas eu trouxe um dos Estados Unidos, onde foi feita uma pesquisa, se não me engano, 3 ou 4 anos atrás, em que dos consultados, somente 9% tinha lido, 11% tinha lido a Bíblia completamente na sua vida. Sendo que 30% só conhecia algumas histórias por ouvir, nunca tinha lido a Bíblia. Porque falar em ler a Bíblia na igreja, aí também não dá, né? Nós estamos falando leitura da Bíblia de uma forma regular. Meus queridos, e é isso que nós falamos pela manhã, e gostaria de ressaltar agora. Nós não temos como manter o nosso coração puro diante de Deus, se não conhecermos o que Ele quer para nós. Se você for lá, jovem, em Provérbios, lá tem diversas recomendações, nós não estamos falando só do aspecto moral, não. Estou falando do aspecto moral e espiritual, no sentido de te aproximar mais do Senhor Jesus e você poder contemplar a cruz do Senhor Jesus Cristo como algo que é vital para você, em toda a sua caminhada. É por isso que depois de dizer essas palavras tão preciosas, de entesourar, né, essa recomendação para nós, entesourar as palavras do Senhor, aí o salmista diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, porque nós não aprendemos por nós mesmos. É o nosso Deus, aliás, Deus é o maior discipulador que existe. Nós estamos sendo discipulados por Deus desde a nossa infância, aqueles que pertencem, né, à igreja desde cedo, e por isso nós somos conclamados não somente a sermos discipulados, mas a sermos discipuladores. Ou seja, abrirmos, mostrarmos, vivermos essa palavra para que outros possam ter esse mesmo sabor e amor à palavra de Deus. E discipular, todo mundo sabe, começa dentro de casa, que é o local mais difícil de você discipular. Haja vista que dentro de casa é onde nós somos
de fato quem nós somos, onde nós mostramos as nossas garras e mostramos quem de fato nós somos em termos de temperamento e tudo mais. Muitas vezes, dentro de casa, fazemos coisas que fora não fazemos. Eu tenho aqui minha esposa para provar que eu estou certo, né? Aliás, eu vou falar uma coisa aqui. Hoje de manhã foi falado sobre a Praça do Papa, né? Ainda bem que nós não estamos mais próximos da Praça do Papa, estamos perto da Praça do Bandeira, que a minha esposa é tão santa. Eu vou falar isso com vocês com todo o coração, mas tão santa, tem uma paciência tão enorme, um coração tão grande, que se estivesse perto da Praça do Papa, ela seria beatificada. Meus irmãos, me tolera há 28 anos. Não, é 28 anos. Né? Então, relacionamento, meus queridos, exige que nós tenhamos a busca dessa pureza no lar. Eu tenho aprendido muito com ela, há 28 anos, tem muito a aprender ainda, no sentido que ainda tem que exercitar. Mas, quando nós falamos em bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, Deus está nos discipulando e nós temos que discipular os outros, a começar com os nossos familiares, nossos filhos, e aí estendendo para a igreja os demais, né? E o salmista, então, continua, versículo 13, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Então, observe, você descobre que tem um tesouro, e esse tesouro, ele serve para caminhar na sua vida de uma forma pura. Aí você levanta a voz e agradece, Senhor, bendito és, louva a Deus, agradece a Deus por esse tesouro. A gente tem que lembrar disso. Olha a história da manutenção da Bíblia até chegar a nós, como que Deus realmente preservou a sua palavra século após século. E aí você reconhece que somente por meio de Deus te discipulando, você está vivo e nos caminhos do Senhor. E aí nesse momento você reconhece que há necessidade de não somente termos esta palavra dentro do nosso coração, para mudar nossa vida, mas há necessidade também de proclamar essas palavras. Meu querido, não mantenha isso só para você, proclame, grite para fora a sabedoria do Senhor, das suas palavras, para que mais pessoas possam amar essa palavra, conhecer essas palavras e serem mudados pelo Senhor Jesus. Esta é a lógica de que nós vemos esse mundo, evangelizamos e conclamamos mais irmãos para aqui estarmos e adorarmos o nosso Deus maravilhoso. Por isso, proclame, nós somos conclamados a proclamar esse nome precioso, de forma tal que o mundo reconheça que só por meio desse nosso Deus, da sua palavra, pode haver mudança. Não que você vai converter o mundo, isso não acontecerá o mundo todo 100%. Isso, a Bíblia diz que sempre nós teremos aqueles que são das trevas e os da luz. Mas nós temos muitos eleitos do Senhor aqui no bairro do Vale de Jatobá, Belo Horizonte afora, mundo afora, aguardando você proclamar essa palavra maravilhosa do Senhor. E aí o salmista já está em êxtase, de tamanho é o seu prazer com essa palavra, ele diz, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Não há riqueza maior do que a palavra de Deus, meu querido. Eu, quando era adolescente, eu morei um tempo lá na região de Patrocínio, Coromandel, e tinha um primo, Edgar, reverendo Edgar, lá em Uberaba, atualmente é pastor. Eu lembro que ele, eu, meu pai, nós estávamos indo para Coromandel, e aí eu sempre falava de Diamante, né? Diamante, não sei se você sabe, mas Coromandel é uma das cidades de Minas Gerais que teve um dos maiores diamantes já tirados no mundo. Não é o maior, mas está entre os maiores. Aí eu falei, Edgar, eu gostaria de, quem sabe a gente fazer um garimpar diamante. Aí eu fui entusiasmado, nós descemos do carro, fomos para a beira do rio com a peneira e começamos a garimpar. Meus irmãos, adivinhem, não achei nenhum diamante. Mas o sonho de ter aquele diamante foi assim, na mente de um jovem, a gente pensa assim, vou bater a peneira e vai ser a primeira peneirada, vai sair um diamante aí de o tamanho de uma mão.
A palavra de Deus é muito mais valiosa do que qualquer diamante. Não se enganem, não existe riqueza neste mundo que cobre a preciosidade da palavra de Deus. O problema é que nós vivemos numa sociedade em que só se valoriza o que é material. Os nossos filhos são constantemente invadidos na sua mente, no seu coração, para fazer algo no futuro que o quê? Dê dinheiro. Já pararam para pensar nisso? A minha filha outro dia foi lá no oftalmologista. A mais novinha, 12 anos, está maior do que eu. Impressionante, como que os bichinhos crescem, né? Aí ela foi para o oftalmologista, é sempre, eu quero ser design, que eu gosto muito de desenho muito bem, quero ser isso, aquilo. Eu falei, tudo bem, mas é uma profissão, mas né, é algo que você precisa complementar pensando na vida e tudo. Eu pensei, pastora não, mas quem sabe missionária, mas eu deixei por conta. Ela sempre está muito preocupada, 12 anos, está preocupada com quem vai fazer. Aí ela foi no oftalmologista. Eu quero ser oftalmologista. Por quê? Ganha muito dinheiro e não tem que ver sangue. Eu falei, porque você nunca fez uma cirurgia de olho, né? Mas, meus irmãos, a visão que muitas vezes nós temos é essa, a visão que o futuro está no dinheiro, no material, e não é isso. A Bíblia mostra que muitas vezes, e a gente tem visto isso constantemente na universidade, quantos jovens frustrados na área de medicina, então nem se fala. Na Universidade Federal, constantemente a gente tem ouvido de suicídios, etc. Onde eu trabalho mesmo, já teve pelo menos 2 ou 3 suicídios nos últimos anos, pela frustração que a pessoa está correndo atrás de algo que, na verdade, no final, vê que aqui não preenche o vazio do coração dela, porque o vazio do coração dela só pode ser preenchido por Deus, pela palavra do Senhor. E aí, meus queridos, eu vou acelerar um pouco mais, que o tempo já estourou. Tá? Versículo 14 diz o seguinte, como já falei, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditar na palavra de Deus. Está em uma arte perdida. Nós não sabemos mais o que é meditar. Outro dia, meu terceiro filho, ele comentou lá com a minha sogra, ele estava lá no sítio dela e tal, aí que ele gostava muito de ficar olhando, né, contemplando a paisagem. Não deixa de ser uma forma de meditar, mas aqui, quando fala em meditar na palavra, significa você estar num quase, eu vou usar, essa palavra ela é um pouco pejorativa, mas quase o estado de transe, de tanto amor, de tanta dedicação, de tanta compenetração que você tem nessa palavra, ao ponto que você quase se une à palavra de Deus em termos dessa ligação. Esse é o meditar. É você isolar tudo que está em volta. É você, vamos falar, é você desligar o seu celular, vai para um cantinho, leia a palavra, ore a Deus, busque a sabedoria de Deus, porque por nós não entenderemos, mas principalmente busque Deus dizendo, Senhor, faça com que eu ame a tua palavra cada dia mais. É esse o meditar diário que nós devemos ter na palavra. De manhã eu falei de várias formas de buscarmos a Deus, de lermos, ouvirmos a sua palavra, faz parte, mas é necessário que tenhamos esse momento de intimidade com o Senhor. E digo mais, aí eu vou ser meio grosso, se qualquer pessoa nesse mundo hoje falar que não tem tempo para ler a Bíblia, eu falo, é um sem vergonha mentiroso, porque tempo todos nós temos. O que muitas vezes nós temos é desculpas para não fazermos, porque quando se fala em sentar em frente a uma televisão, assistir uma novela, um filme, agora tem aquele negócio de jovem, que é, quando fala, assistir a série toda, como que fala, Cristiano? Maratonar séries, Então, às vezes, fica a noite toda assistindo, mas não consegue sequer arrumar 10, 15 minutos para ler a palavra. Ou então, vão lá, Tem gente que já anda assim, Quando eu falo, já dá para entender o que é, ou seja, fica no celular o tempo todo, ao ponto tal que já nem sabe mais segurar o dedo, E fala que não tem tempo para a palavra. Meus irmãos, eu como pastor já cansei de ouvir isso. Quantas pessoas, mas é tão difícil arrumar tempo, não sei o que, isso não existe. Na verdade, a palavra é muito
preciosa e muito certa. Nós é que, com o nosso coração corrupto, nosso coração impuro, nosso coração que é enganoso, nos afastamos da palavra. Esse é o ponto. Meditar. E o salmista fala, né? As tuas veredas terei respeito. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, amá-la é ao mesmo tempo respeitá-la. Meus irmãos, e o salmista então termina: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei de tua palavra. Meus irmãos, regozijemos nessa palavra. Versículo 12 fala em termos buscarmos, no 16 fala em júbilo. E um pastor muito conhecido no meio reformado, ele foi pastor lá numa igreja lá em Filadélfia, Estados Unidos, James Boyce. Ele fala que esse júbilo aqui do versículo 16, ou esse prazer, é como se fosse um júbilo, um delírio de prazer, não um delírio com a perca das nossas mentalidades e racionalidades, mas um delírio de êxtase de alegria. Tamanho é o prazer que nós sentimos ou deveríamos sentir na palavra do Senhor. Finalizando, algumas breves aplicações, breves mesmo, tá? Guarde no coração esta palavra, ela pode mudar o rumo da sua vida, principalmente com relação ao caminhar na pureza, a busca da santificação. Carregue a sua Bíblia. Quando eu falo carregar, eu sei que, vou falar aqui, muitos não concordam. Eu tenho Bíblia aqui, tenho Bíblia no celular que está no bolso da minha esposa, ainda assim eu gosto de carregar esse papel aqui. Isso aqui é quase que uma identidade nossa. Se você estiver na rua com uma Bíblia no celular, ninguém vai saber que você é crente. Agora, se você carrega uma Bíblia, sabe, mas esse cara é crente. Não para o seu regozijo, mas para mostrar o seu testemunho. Eu ainda acho que o carregar a Bíblia física é importante. Então, eu carrego os dois. Dentro da igreja, eu gosto de usar os dois. Tá? Mas eu gosto de carregar a Bíblia física. Mas, jovem, independente disso, use-a no celular, onde for. Leia, estude, medite, ame, compartilhe a palavra de Deus acima de tudo. Agradeça a Deus pela misericórdia que Ele teve em se revelar a nós por meio da sua palavra. Essa segunda letra do alfabeto hebraico, nesse grupo, segundo grupo do capítulo 119, nos mostra, então, como nós podemos manter vidas puras, evitando o pecado. E nós só podemos evitar esse pecado não por nós mesmos. Isso é importante nós entendemos, e por isso que no início eu falei, cada versículo eu dou uma tropeçada aqui, porque quando eu olho, eu falo, eu não sou capaz de ter pleno gozo na palavra de Deus por mim mesmo, mas quando eu estou à sombra da cruz do Senhor Jesus, isso é possível, porque em Jesus nós fomos justificados, e nele nós podemos ler esse salmo e ter prazer nesse salmo, porque é a essência do que Deus trouxe para as nossas vidas. Mas, de fato, Jesus é o grande tema desse salmo, meus queridos. É a revelação suprema do nosso Deus que está aqui em cada parte desse salmo. Aliás, cada versículo desse salmo nos aponta para Jesus. Isso nós precisamos entender. Os nossos irmãos se deliciavam nesse salmo, lembrando que lá no futuro, que agora nós olhamos para o passado, lá no futuro eles viam o Messias prometido por meio desse salmo. Então gostaria só de concluir dizendo, a nossa vida, ela pode ser pautada em pureza e em santidade. Basta lembrarmos que esta palavra foi dada a nós para glorificarmos o nosso Deus, e lembrando que o Senhor Jesus Cristo está presente em cada versículo deste salmo. Que Deus possa nos abençoar e que possamos amar cada vez mais essa palavra. Amém, meus irmãos? Então vamos repetir só para fechar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como professor, não sei se o reverendo Wendel
viu isso lá, mas com certeza. O professor fala para o aluno memorizar uma coisa 7 vezes. Aí você consegue memorizar. O 7 não é interessante, não da perfeição, né? Foram 3 até agora, nós vamos falar mais 4 vezes. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mais uma vez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Penúltima vez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E a última vez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem nunca memorizou um versículo agora já memorizou um. Que Deus nos abençoe.